Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar e agradecer, na pessoa da presidente Valquíria, todos os presentes, todos que nos assistem presencialmente ou de forma virtual. Agradeço ao Dr. Pedro também pelo convite para estar aqui hoje. É uma honra enorme fazer parte desse evento. Parabenizo, inclusive, o Sinclapol pela iniciativa. Considero muito importante, realmente, que os servidores da classe tenham acesso a esse tipo de evento com, enfim, pessoas que realmente estudam, trabalham com o tema e estão dispostos a, enfim, debatê-los de uma maneira honesta, sincera, como é o caso de todos os que estão aqui presentes. Bem, a minha fala, ela conversa muito com a minha área de atuação e a minha área de estudos, que é o direito administrativo. Então, ela vai ser muito concentrada nos aspectos propriamente do policial civil como um servidor público. Vou tratar basicamente de alguns temas aqui em termos de progressão de carreira, dar inclusive algumas dicas referentes à própria contestação de atos administrativos no âmbito da própria corporação que venham a negar direitos de progressão de carreira de vocês, enfim. Então, basicamente, a minha fala vai se concentrar nesses temas. Eu parti, inclusive, do próprio título do painel, né, que conversa muito com a ideia de eficácia de direitos, para justamente trazer aqui algumas ideias, algumas reflexões sobre como, na prática, nós podemos tornar esses direitos, de fato, mais eficazes. Então, eu dividi a minha fala, basicamente, em duas partes. Na primeira delas, eu vou trazer alguns breves comentários sobre o fato de nós termos uma lei geral, de âmbito federal, e aqui no Paraná uma lei estadual, né, de âmbito local, que vem, como o doutor Elias bem colocou, para regulamentar aqueles pontos em que essa lei, aqueles pontos sobre os quais essa lei federal silencia ou regulamenta de uma maneira muito mais genérica. Então, basicamente, por que nós temos justamente essas duas leis? O próprio doutor Elias respondeu a essa pergunta na própria fala. E, basicamente, o fato, a questão que está em causa aqui é a necessidade de se ter, no âmbito federal, uma lei que regulamente e estabeleça limites a esses entes locais, no que eles podem e devem fazer, mas, diante do fato, né, e aqui o próprio começo da fala do professor Elias acaba abordando de uma maneira bastante relevante essa questão. Nós temos vários municípios no Brasil, como nós temos também vários estados, né, e há problemas locais que não necessariamente se colocam em escala federal. Esses entes locais, eles têm mais conhecimento, eles têm problemas próprios, muito particulares de cada localidade, que os permitem regulamentar essas matérias de uma maneira mais eficiente, mais adequada aos direitos e deveres das pessoas a quem essas regras locais vão se aplicar. Então, por isso que nós temos basicamente uma lei geral, que cuida de estabelecer os parâmetros gerais que vão se aplicar a essa classe, né? E, claro, essa regra, essa lógica se aplica não só a leis de classe, mas, enfim, a leis que regulam uma série de matérias. E, de outro lado, nós temos uma lei estadual que se preocupa justamente com uma regulação mais específica e pormenorizada das matérias que não foram reguladas pela lei federal. E o que é importante a gente observar aqui? Que a lei estadual ela não pode ultrapassar os limites que foram conferidos pela lei federal, geral, e, da mesma forma, essas duas leis elas precisam dialogar entre si. E, trazendo basicamente, esses comentários mais gerais que eu tenho trazido aqui para um aspecto que eu considero bastante relevante, especificamente no caso da lei federal, da lei orgânica aqui das polícias civis e da lei estadual. Nós temos um ponto que diz respeito especificamente a esse aspecto das progressões de carreira, que é o seguinte: a lei federal, de caráter geral, ela estabelece uma vedação à progressão de carreira no caso do policial civil que tem contra ele uma condenação judicial. O termo é bastante genérico e, por condenação judicial, em tese, nós não necessariamente precisaríamos interpretar aqui uma condenação criminal, transitada em julgado, ou uma condenação num aspecto propriamente sancionador, um PAD, por exemplo. Se a gente interpretar de maneira literal esse dispositivo da lei federal, nós poderíamos entender que, por exemplo, o policial civil que se envolveu num acidente de trânsito e foi condenado, não teria direito, não faria jus à progressão de carreira. Então,
a lei federal basicamente diz isso, de uma maneira bastante genérica e sem especificar que tipo de condenação ela está mencionando. Só que a mesma lei federal ela prevê, e aqui voltando a esse diálogo, né, que deve ser feito entre as duas leis, e é o fato de que essa lei federal ela impõe tanto os limites como as condições de operação dessa lei estadual, a lei federal ela estabelece o seguinte, que as leis estaduais elas podem estabelecer dispositivos que sejam mais benéficos ao policial civil do que a lei federal. E aqui nós temos um diálogo interessante entre essas duas leis, porque a lei estadual ela regulamenta, de fato, essa possibilidade de progressão de carreira, e ali ela limita, de fato, esses limites, essas vedações, a condenações criminais ou a condenações em processo administrativo disciplinar. Então, basicamente, essa é uma discussão que, de fato, poderia se colocar a partir da lei federal, mas se eventualmente vier a ser negada uma progressão de carreira com base nesse dispositivo da lei federal, porque algum policial civil tem contra si uma condenação civil, transitada em julgado ou não, porque a lei, inclusive, nem fala em trânsito em julgado, me parece que aqui nós temos como usar, de fato, a lei estadual de uma maneira mais benéfica. E, por outro lado, se a lei estadual, se houver algum dispositivo da lei estadual que vocês entendam, ou que possa ser entendido como mais prejudicial ao policial civil do que a lei estadual, é possível também questionar a própria legalidade desse dispositivo da lei estadual a partir do que a lei federal estabelece. Então, mais uma vez, eu retomo aqueles pontos iniciais. A lei federal ela impõe limites ao que a lei estabelece, ao que a lei estadual pode estabelecer. E se essa lei estadual viola esses limites, em prejuízo da classe ou de alguma interpretação dessa lei pode prejudicar a algum servidor específico, isso poderia ser questionado. Então, aqui eu encerro a primeira parte da minha fala. Eu acho que é importante vocês terem conhecimento disso, né, e eu acho que dá para se usar essa reflexão sobre esse ponto específico, né, da condenação como vedação à progressão, como, de fato, algo que pode suscitar uma reflexão maior para outras questões que envolvam esse diálogo, esses eventuais embates entre as duas leis. E o segundo ponto que eu gostaria de tratar diz respeito a um aspecto que é mais polêmico, mais controverso e mais comum até, também diz respeito à promoção na carreira, mas que diz respeito ao controle dos atos de promoção, controle judicial dos atos administrativos de promoção de carreira. Então, basicamente, todo servidor público tem direito à promoção, à progressão de carreira, e, naturalmente, as leis elas regulamentam as hipóteses em que essas progressões podem acontecer. Em resumo, sempre isso vai acontecer por meio de ato administrativo, que é praticado por uma autoridade competente. Então, o direito ele tem essa natureza de atribuir a uma certa autoridade a prerrogativa de decidir sobre uma certa matéria, só que se essa autoridade decide de uma forma contrária à lei, é possível levar essa situação ao judiciário, via mandado de segurança, né, uma ação que eu imagino que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, para que seja feito o controle desse ato. Só que as hipóteses em que esse controle pode ser feito, elas demandam um cuidado por parte de quem advoga e atua na área, que eu vou tentar abordar de uma maneira um pouco mais detalhada. E daqui, basicamente, a diferença que eu gostaria de partir para essa análise de uma diferença entre atos de promoção que são vinculados, eu não sei se vocês já tiveram contato com essa diferença entre ato administrativo vinculado e ato administrativo discricionário, mas, em resumo, o ato administrativo vinculado, em regra, ele está associado a um texto legal que tem uma redação muito mais clara e que determina que o agente, no caso, por exemplo, o membro da comissão responsável por avaliar se aquele agente tem direito à promoção, à progressão de carreira, impõe aquele agente que tome a decisão num determinado sentido. Por outro lado, o ato discricionário, geralmente, ele decorre de termos legais que são muito mais abertos, muito mais sujeitos a digamos assim, uma controvérsia e há uma aferição de grau, se um conceito está aplicado ao caso ou não. Então, um exemplo clássico de caso discricionário, de um caso de conceito discricionário. O conceito de liderança. Avaliar, esse é, inclusive, um conceito usado pela lei estadual para se aferir se um servidor público, se um policial civil, ele pode fazer jus a essa progressão a partir da avaliação de desempenho dele. Então, como que se avalia se um policial exerceu
se ele está realmente cumprindo esse requisito da liderança. Há vários graus em que se pode avaliar a aferição desse conceito. Então, por exemplo, se um determinado servidor ele assume de fato um papel de gestão de um certo grupo, ele assume formalmente, inclusive, algum cargo específico que envolva o conceito de liderança, nós temos de fato uma aplicação muito evidente desse conceito. Por outro lado, o servidor que atua de fato de uma maneira bastante proativa, reunindo outros servidores para determinadas iniciativas, etc., mas não tem propriamente o reconhecimento formal ali de um cargo específico de liderança, aqui nós temos uma situação um pouco mais controversa sobre se há ou não esse conceito de liderança. Então, enfim, tudo isso para dizer que, no caso, por exemplo, de avaliação de desempenho, todos os conceitos que a lei utiliza praticamente são conceitos abertos e que são sujeitos a essa discricionariedade do agente. Então, do agente que vai definir se o servidor, se o policial tem direito a essa progressão, a essa promoção. Então, por exemplo, conceitos aqui como comunicação, perfil inovador, cultura geral. Como se aplica isso na prática? Cultura geral. E mais, como se contesta isso? Exatamente. Como se... Posso fazer só um adendo pequeno, doutor? Para os colegas de outros estados, essa análise que o doutor está fazendo é na nossa reestrutura que foi feita no ano passado, que, inclusive, muitos estados queriam tomar como exemplo. Então, mais um dos problemas que nós temos na nossa legislação que foi aprovada no ano passado é que o doutor está fazendo observação aqui. Exatamente, né? É claro que o uso desse tipo de conceito aberto acaba sendo meio inevitável, não só nesse ramo do direito, mas em praticamente todos eles. É claro que quando se trata, por exemplo, do direito penal, ou do direito administrativo sancionador, ou seja, quando se trata de punir um servidor público, o uso desse tipo de termo aberto acaba sendo bastante contra-recomendado, justamente porque a própria abertura para se interpretar esse tipo de termo acaba gerando a possibilidade de alguns arbítrios e, enfim, não vou entrar propriamente nessa discussão. Mas o ponto é que nós temos aqui, para fazer essa diferença, em termos de controle de ato administrativo, o uso desses termos abertos que suscitam naturalmente divergências. Então, em resumo, o servidor público pode entender que cumpriu todos esses requisitos, então, olha, faço aqui, cumpro a cultura geral, eu atuo com discrição, eu tenho estabilidade emocional, demonstrei liderança, comunicação, perfil inovador. E, por outro lado, a autoridade pode discordar disso. A autoridade pode dizer, não acho que, em resumo, você cumpriu esses requisitos. E nós temos aqui uma discussão sobre a aplicação ou não desse conceito. Por outro lado, outras hipóteses de progressão de carreira, que dizem respeito, sobretudo, à capacitação, elas são muito mais objetivas. Então, basicamente, há requisitos de, por exemplo, cursos que o servidor venha a realizar, e uma vez que ele demonstre que cumpriu, que realizou esses cursos, tal como a lei estabelece, ele poderia, de fato, demonstrar, em resumo, um ato que divergisse por exemplo, se há na lei um requisito de que, se você, como servidor, demonstra o cumprimento desses requisitos por meio da realização de curso X, Y e Z, e você realizou o curso X, Y e Z, e a autoridade nega esse seu pleito, muito fácil de se controlar isso judicialmente por meio de um mandado de segurança.